Quem foi Victor Meirelles? Oiê! Hoje compartilharemos com vocês a vida e obra de um dos mais renomados pintores brasileiros do século XIX, Victor Meirelles. Sua trajetória artística é marcada por uma profunda influência na história da arte do Brasil através de suas obras históricas e paisagens deslumbrantes. Victor Meirelles nasceu em 1832 em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Desde jovem, demonstrou um talento excepcional para a arte. Aos 19 anos, moveu-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou na prestigiosa Academia Imperial de Belas Artes. Lá, ele foi influenciado por grandes mestres europeus e brasileiros, destacando-se como um aluno talentoso e recebendo bolsas de estudo para a Europa. Em 1853, Victor Meirelles partiu para a Europa, onde viveu e estudou por quase uma década. Durante esse tempo, absorveu as técnicas e estilos de pintura europeia, especialmente do movimento romântico. Suas viagens pela Itália e França proporcionaram-lhe a oportunidade de estudar de perto as grandes obras de arte e ganhar reconhecimento por suas próprias pinturas. Em 1860, Meirelles retomou ao Brasil e começou a ganhar fama como pintor. Sua obra mais célebre, A Primeira Missa no Brasil, 1861, é um marco na história da arte brasileira, retratando a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Essa pintura não só o projetou nacionalmente, mas também internacionalmente. Ao longo de sua carreira, Victor Meirelles produziu uma série de obras históricas notáveis, retratando eventos importantes da história brasileira. Seu estilo realista e detalhado, combinado com seu compromisso com a precisão histórica, o tornou uma figura proeminente no cenário artístico brasileiro do século XIX. Além de suas pinturas históricas, Meirelles também deixou um legado como professor, influenciando muitos artistas brasileiros que vieram depois dele. Ele dedicou sua vida à arte e ao ensino, deixando um legado duradouro como um dos maiores pintores brasileiros de todos os tempos. Victor Meirelles faleceu em 1903, mas sua arte continua a inspirar e encantar até os dias de hoje. Em resumo, a vida e obra de Victor Meirelles representam não apenas um capítulo importante na história da arte brasileira, mas também um testemunho do talento e da dedicação de um dos maiores pintores que o Brasil já produziu. Suas obras: A Primeira Missa no Brasil, Batalha de Guararapes, Moema, A Fundação de São Paulo, A Batalha do Havaí, A Chegada de Dom Pedro II à Bahia. A Primeira Missa no Brasil é uma das obras mais icônicas do pintor brasileiro Victor Meirelles. Concluída em 1861, retrata o momento histórico da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 e a celebração da primeira missa realizada em terras brasileiras. A pintura é um marco na história da arte brasileira, representando não apenas um evento religioso, mas também um símbolo da colonização do país pelos europeus. Meirelles captura a atmosfera solene da cerimônia, destacando os personagens principais e a paisagem exuberante ao redor. Sua habilidade em retratar detalhes realistas e seu compromisso com a precisão histórica garantiram reconhecimento nacional e internacional para essa obra, que permanece como um símbolo importante da identidade cultural do Brasil. A Batalha de Guararapes é uma pintura monumental criada em 1879. A obra retrata o confronto histórico ocorrido em 1648 entre os colonos portugueses e os holandeses, durante a ocupação holandesa no Brasil. Essa batalha foi significativa na luta pela independência do Brasil, marcando uma virada na resistência contra a dominação estrangeira. Meirelles captura o cenário da batalha de forma impressionante, com detalhes realistas das tropas em combate, dos líderes militares e da paisagem acidental. Sua habilidade em representar o movimento e a ação cria uma cena dinâmica e emocionante. A obra Moema é uma pintura emblemática do artista brasileiro, concluída em 1866. Baseada no poema épico Caramuru, de Santa Rita Durão, a pintura retrata a personagem Moema, uma jovem índia tupinambá. Moema é representada de forma serena e cativante, com uma expressão que transmite melancolia e resignação. Ela está vestida com roupas indígenas típicas e, ao fundo, observa-se uma paisagem natural que evoca a exuberância da natureza brasileira. A pintura de Meirelles captura não apenas a beleza física de Moema,
mas também a complexidade de suas emoções e o contexto histórico e cultural em que ela vive. A obra é um exemplo marcante do talento do artista em retratar personagens e temas da cultura brasileira, contribuindo para a construção da identidade nacional na arte do século XIX. A Fundação de São Paulo é uma obra histórica pintada em 1860. Ela retrata o momento da fundação da cidade de São Paulo, ocorrida em 1554 por jesuítas liderados por José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. A pintura representa o momento da fundação em um cenário que evoca a vastidão e a exuberância da natureza brasileira. Os personagens principais, Anchieta e Nóbrega, estão representados centralmente na obra, enquanto os índios locais observam com curiosidade o início da construção da nova vila. A Fundação de São Paulo não apenas registra um evento histórico significativo, mas também celebra a fusão de culturas entre os colonizadores europeus e os povos indígenas nativos. É uma obra que destaca a importância da colonização portuguesa na formação do Brasil e da cidade de São Paulo como um marco fundamental na história do país. A Batalha do Avaí é uma pintura histórica criada em 1877. A obra retrata o confronto militar ocorrido durante a Guerra do Paraguai entre as forças brasileiras e paraguaias, na região do Rio Avaí, no atual estado do Paraná. Meirelles captura o momento da batalha com uma composição dinâmica e detalhada, destacando a ação intensa e o caos do campo de batalha. As tropas brasileiras e paraguaias estão representadas em meio a um terreno montanhoso e densamente arborizado, enquanto o rio Avaí serpenteia ao fundo da cena. A pintura Batalha do Avaí não apenas registra um evento crucial na história militar brasileira, mas também celebra a bravura e a determinação dos combatentes brasileiros. É uma obra que ressalta a importância da Guerra do Paraguai na consolidação da identidade nacional brasileira e na defesa da integridade territorial do país. A Chegada de Dom Pedro II à Bahia é uma obra histórica pintada em 1851. A pintura retrata o momento em que o jovem imperador Dom Pedro II desembarca na cidade de Salvador, Bahia, durante sua primeira viagem pelo país. Na obra, Dom Pedro II é representado como uma figura imponente, rodeado por uma comitiva e saudado pela população local. O cenário é marcado por elementos característicos da arquitetura e da paisagem da Bahia, incluindo edifícios históricos e a exuberância tropical. A chegada de Dom Pedro II à Bahia não apenas registra um evento histórico importante na vida do imperador e na história do Brasil, mas também destaca a importância simbólica da monarquia na unidade e na identidade nacional brasileira. É uma obra que celebra a relação entre o monarca e seu povo, destacando a importância da Bahia como um centro cultural e político do país. Bom, concluindo, as obras de Victor Meirelles não apenas retratam momentos históricos importantes, mas também celebram a diversidade cultural e a identidade nacional brasileira. Seu compromisso com a precisão histórica e sua habilidade em capturar a essência dos eventos registrados garantem o reconhecimento de suas obras como tesouros da arte brasileira. Cada pintura nos transporta para um período distinto da história do Brasil, oferecendo uma janela para compreendermos nossa rica herança cultural e as lutas que moldaram nossa nação. Agora você sabe quem foi Victor Meirelles.